Voltamos com Cidadania em Debate aqui pela FURB TV e no programa de hoje estamos falando sobre a economia e a política no governo da presidente Dilma Rousseff, reeleita no dia 26 de outubro. Para falar desses assuntos, os nossos convidados são o economista Nazareno Schmeller e o sociólogo Josué de Souza. Aliás, vamos recomeçar a nossa conversa aqui com o sociólogo Josué. Josué, nós temos, no bloco anterior, estava falando que nós temos, ou elegemos, um congresso pela radiografia, um congresso conservador, e temos pela frente uma reforma política e a presidenta Dilma Rousseff propõe um plebiscito. Explica para nós como seria um plebiscito e se você acha que em meio a um congresso conservador é possível se fazer um plebiscito e qual outra alternativa possível? Primeiro, o Congresso Nacional, essa eleição, né, para o Congresso, para o Legislativo, não é nada mais nada menos do que o que a gente já vinha sentindo na população brasileira. Primeiro, a população brasileira é de caráter conservador. Né? Nós temos um país que em algumas situações e em alguns temas trata de forma bastante conservadora. A gente vem desde o ano passado tendo elementos na vida social do país que apontam que temas mais progressistas estão recebendo um tratamento da população de forma não desejável ou não como a gente pensa um país, até do ponto de vista de questões de civilidade. Né? Eu estou falando dos eventos como os justiceiros, né? O aumento da homofobia, o aumento da sensação de violência contra a população pobre, contra a população negra, e que, na minha leitura, desembocou na eleição de um parlamento, e dizem os especialistas que é o parlamento mais conservador desde 64. Com a crescente, com o crescimento e o surgimento de bancadas como a bancada da bala, a bancada de ex-policiais que defendem uma legislação mais forte contra a criminalidade, a própria pena de morte, a redução da maioridade penal e outras temáticas ligadas às pautas de direitos humanos e direitos sociais. Que é nada mais nada menos, na minha leitura, o resultado do que está na população, do sentimento que está na população brasileira, mesmo que a gente não concorde com ela. Quando vai se discutir a reforma política, tem duas propostas que já aparecem no debate eleitoral pós-eleição, que é ou se faz um referendo ou se faz um plebiscito. Qual a diferença entre um e outro? O plebiscito, a população seria chamada para opinar sobre os temas da reforma política, se quer ou não uma reforma política, né? E algumas temáticas, como, por exemplo, financiamento público de campanha. Que é a proposta da presidente Dilma. Que é a proposta da presidente Dilma. Que não é só dela, é a proposta da CNBB e da própria OAB. E o segundo seria o referendo, que me parece que apareceu aí nos noticiários e da imprensa que cobre a política nacional, que é a proposta que vem do Congresso, sobretudo do PMDB, que está levantando essa bandeira. Que seria, o Congresso faz a reforma, né, altera algumas regras e depois coloca para a população e a população vai optar se é a favor ou não. Do ponto de vista ideal, de democrático, eu optaria por fazer primeiro um plebiscito, ou seja, a população optar e depois entregar na mão. Não teria nada mais justo, né? Dar voz à população e mesmo que os parlamentares digam nós somos os representantes do povo, daria uma abertura para que esse povo falasse e esses representantes, né, creio eu, desse o aval ou não desse o aval àquilo que a população está falando, né? É preciso a gente chamar a atenção de que fazer plebiscitos, né, ou até fazer referendo não é uma invenção da presidenta Dilma. A gente pode concordar ou não com a política dela, mas já está na Constituição, é previsto na Constituição, e todas as democracias modernas, que a gente considera democracias modernas, fazem esse exercício muito mais, com bastante frequência. O Uruguai agora acabou de consultar a população se quer ou não, se queria ou não baixar a menoridade penal, e o Uruguai
negou, né? A idade penal continua aos 18 anos no Uruguai e a população não aceitou. Na outra eleição, eles fizeram consultar a população sobre outras temáticas. Era desejável, e eu acho que o Brasil daria um passo adiante se a gente colocasse no Brasil a prática de fazer. Já fizemos. Primeiro, logo depois da Constituição, para ver se a gente queria parlamentarismo, presidencialismo, né? Depois teve do Estatuto do Desarmamento, né? Teve vários já, mas ainda é frequente, né? Ainda é muito fraco, não é tão, não é prática no Brasil, mas acho que seria desejável se a gente conseguisse avançar nisso. De maneira nenhuma seria enfraquecer o papel do Congresso, não seria por isso, até porque o Congresso teria um papel bastante presente também. Nazareno, na questão econômica, e aí se cruzam esses pontos aí políticos, né, para se pensar a economia brasileira, o Brasil está olhando muito para fora para fazer esse ajuste ou para trazer alguém para pensar a questão econômica do Brasil? Fala-se muito que a economia foi tratada pela própria presidente no seu primeiro mandato, né? Que era ela que dava as cartas. É uma questão que tem que explicar um pouquinho do ponto de vista econômico quando se fala de ideologia, porque se tem uma ideia de que meio mundo, no imaginário de muitos, é comunista. Não, comunista é mau, é perigoso, etc. Quando é algo que está fora dessa cogitação, e o Brasil também tampouco teria qualquer tipo de tendência para isso, é uma economia capitalista, gosta ou não gosta, e não importa. E o Brasil buscou outros parceiros comerciais nesses últimos anos, que foi fundamental para uma integração melhor da América Latina e uma integração melhor com os países asiáticos. Então, a interferência política existe, não tem como mudar. Como há uma interferência política de país da Europa e dos Estados Unidos na questão econômica do Brasil em relação à preferência de mercado que o Brasil está dando para o BRICS. Não, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que é esse acordo de comércio que já avançou bastante, então teve uma interferência. Mas olhando do ponto de vista econômico, falando da questão econômica, os Estados Unidos estão numa recessão, não saiu da recessão. Não saiu de recessão. A Europa também está passando. E a Europa tampouco saiu de recessão. Eles tiveram um crescimento, mas você não pode olhar pelo crescimento deles lá o que representou. Digamos, se você caiu 10%, no outro ano subiu 2%, você tem 8% de atraso ainda. E esse crescimento que deu nos Estados Unidos e deu na Europa beneficiou poucas pessoas, não o conjunto da população. Então, o Brasil está correto na política econômica externa em favorecer o BRICS. Não? O Banco de Fomento já está pronto, não? Em contraposição ao FMI, e que não põe imposição econômica e política para país nenhum, diferente do FMI, que vinha e ditava as normas. Imagine que nós teríamos que, um país como o Brasil, receber consultores internacionais para dar pitacos sobre o desenvolvimento da economia brasileira. Não é uma coisa estranhíssima. Então, se respeita a soberania de cada país, e esse conjunto de países tem uma intenção, e já está muito avançado, criar uma nova moeda de troca internacional, que eles vão chamar de BRICS. Já está montada, está prontinha. E aí derruba o dólar? Então, o dólar vai... O dólar, caso continue na situação assim, ele pode se derrubar sozinho. Não, porque continua o euro. Pode ter o dólar, mas a ideia é não ter moeda hegemônica. Isso é ruim para os países. E ainda que essa moeda hegemônica esteja relacionada a um único país, que faz os seus interesses políticos e econômicos de acordo com a moeda, como eles ficaram no mercado emitindo dólar para recuperar a economia dele, com isso gerou uma valorização de todas as moedas do mundo. Então, o mundo inteiro paga o ajuste deles. Então, quando você tem uma outra moeda, um outro padrão econômico, do ponto de vista capitalista, melhora a concorrência. O tratamento dos americanos, o tratamento da Europa conosco tem que mudar.
Tem que mudar, é claro. E é óbvio que o Brasil não vai deixar de manter comércio com os Estados Unidos ou deixar de ter comércio com a Europa, vai continuar. Mas a preferência de comércio dele tem que ser a integração latino-americana e a questão dos asiáticos. E isso não pode parar. É fundamental não só para o Brasil, como para toda a economia mundial. Porque se esse bloco se fortalece, as relações ampliam, o mundo tem uma interdependência de matérias-primas que vai favorecer tanto os Estados Unidos, que vai favorecer tanto a Europa. Tanto que vários analistas europeus estão reclamando das restrições à Rússia, que vai nos prejudicar mais do que a eles. O Brasil aqui está se beneficiando, Santa Catarina nunca vendeu tanta carne, nunca exportou tanta carne. Então, acaba tendo um benefício disso. Então, a política econômica externa, do nosso ponto de vista, está correta do ponto de vista do cenário que está o mundo hoje. E é importante nós termos noção desse cenário. Não? E avançar nessa questão que pode nos ajudar. E precisa, ajuda a Argentina também, os outros países, que estão numa situação complicada economicamente. E o Brasil representa essa liderança econômica aqui. Então, isso é importante de avançar e aprofundar isso, e o governo, pelo menos, já sinalizou isso antes e não vai romper esse avanço que para nós é importante. Bom, eu quero agradecer a presença de vocês aqui. Eu acho que num determinado momento vocês vão ter que voltar para explicar o cenário político, né, tanto na questão econômica e quanto na questão política partidária. E aí, então, são parceiros, né? Quero agradecer. Obrigado, viu, José? Obrigado, Nazareno. Obrigado, à disposição. Chegamos ao final de mais um Cidadania em Debate, programa do Sindicato dos Servidores Públicos do Ensino Superior de Blumenau. Quero agradecer mais uma vez a presença do economista Nazareno Schmiller e o sociólogo Josué de Souza, que falaram sobre a economia e a política no governo Dilma Rousseff, que está se avizinhando aí. Também quero agradecer a você que esteve ligado no nosso programa. A gente volta a se encontrar para um novo assunto na próxima segunda-feira, a partir das 20h30, aqui pela FURB TV. Tenham todos uma boa noite e uma boa semana. Tchau.